E aqui a gente encerra, então, o arco da Marisa. Ela acaba com a Lyra no baúzinho, que pra mim foi o auge, a melhor parte do episódio. Um monte de coisa épica aconteceu, e aí ela no baúzinho pra mim foi o auge. E aí a gente encerrou a história da Marisa. E vamos falar, então, de outro personagem que tem, de uma outra forma, digamos assim, a história encerrada no último episódio. E a gente tá falando de Lee Scoresby. O Lee, eu vou deixar você contar a trajetória dele nessa temporada. Você lembra disso, Lee? Pra comentar? Eu lembro, mas é que o Lee só se fudeu. Oh, Resumo, resumo da resumo, temporada, o Lee se fudeu. acabou. Move. Não, mas é porque assim, o Lee é um personagem que você fica se perguntando assim, o motivo pelo qual ele realmente entrega a sua jornada na mão da Lara. Porque no momento em que ele se conhece no Ártico e que ela, enfim, ela enfeitiça ele com a esperança dela, ele realmente está nas mãos dela. E aí, quando ele entende que ela tem uma profecia, ele sente essa necessidade gigantesca de proteger e de ajudar ela. E basicamente, na segunda temporada, é isso que ele vai fazer. Ele conhece uma história de um xamã que tem uma faca, que é uma faca poderosa, e ele sabe que talvez essa faca possa proteger a Lara. Então ele vai percorrer grande parte da segunda temporada atrás desse xamã, fazendo literalmente o que for necessário. E aí tem um momento da captura dele pelo Magistério, que é o momento em que ele enfrenta a Marisa, que é uma cena Mano, maravilhosa, tudo pra mim. fato. E aí tem um outro momento que eu acho que é muito importante, porque até então a gente descobre que ele nunca, independente de tudo que ele já fez na vida dele, que a gente sabe que ele é um aventureiro e tal, ele nunca tinha matado uma pessoa. E aí acontece o momento em que ele mata o cara por causa da Lara. Então também é um voto de confiança em relação a essa garota que é É. muito assustador de se pensar. É E quase aí tem o paternal, né? É um negócio muito forte. Exatamente. Eu fiquei. Por isso que eu sempre imaginei que eles poderiam ter algum vínculo familiar. Porque é muito intenso o que ele sente por ela, Tão esses rápido, né? sentimentos de proteção e tudo mais. Tipo, ele é torturado por ela, mano. Ele vai procurar um xamã no mundo inteiro. É um bagulho muito louco. Fato. E aí ele encontra o bendito do John Perry, né? Do John Perry, na verdade. E é onde começa a jornada pra morte. Cara, eu Eu tava quero mais. refletindo sobre isso um pouquinho antes da gente vir gravar esse vídeo. Eu tava pensando sobre como, já finalizando a história do Will praticamente, como os dois acabam Do Lee. morrendo, né? Os dois, tanto o John quanto o Lee morrem. E aí a gente teve surtos leves e tênis, a Tassiana chorando, que nem uma louca, descontrolada. Cara, eu chorei demais, velho. Eu Não odeio o te, final. não te julgo. E aí, assim que a gente teve a exibição desse último episódio, né? A gente teve toda essa coisa do Lee morrendo, do John Perry morrendo. A gente vai falar um pouquinho mais do John Perry daqui a pouco. Mas a gente teve esse final, então, do Lee. Eu sei que muita gente amava o Lee. Eu tenho um amigo que gosta muito do Lee, que ele ficava tipo, mano, o Lee é incrível, não sei o que lá. E quando ele morreu, a depressão veio. Veio, porque é muito difícil realmente abandonar quando a gente gosta de um personagem. Eu gostava muito do Lee, mas eu não tinha uma coisa assim, meu Deus do céu, sabe? Tipo, igual eu tenho com o Uhum. Pan, ou eu tinha com o Roger. Eu lembro que quando o Roger morreu, eu fiquei muito chateada. Eu achava ele um carinha muito da hora, muito bonzinho. E aí ele morreu, mano, foi muito louco. Foi muito triste. E aí a gente encerrou, então, mais uma história, que foi a do Lee. Lee acabou morrendo. E esse é dia de contado ainda, né? Que no último momento ele tentou chamar a feiticeira, tentou chamar a Burro. Sad. Sad, very sad. Mas eu acho que aqui eles tentaram não deixar ele tão burro, porque você disse que no livro ele esquecia, né? Que tinha um É, negocinho. eu ainda tenho uma esperança. Vou falar Sério? sobre isso no nosso vídeo de final de temporada. Mas ainda resta uma ponta. Tô torcendo pra essa Hum. ponta. Olha, é que assim, esse vídeo é com spoilers, então se você está aqui é porque você assistiu o episódio. Que cena Hum. pós-crédito foi aquela, meu amigo? O surto que eu tive, eu tava com um delay um pouquinho maior do que o da taça, então eu vi, tipo, uns 10 segundos antes dela ver a cena, eu vi Uhum. a cena. Mano, eu não entendi por que você não surtou. Lyra. Lyra, help me. Roger. What is this place? O meu surto foi tão grande que você ficou tipo, ah, tá bom. Como assim? É, é porque, igual eu falei, o Roger, ele é um personagem importante, mas ele não é tão importante
Que horror, mas pra mim. Só que daí, depois que eu fui depois que eu fui fui escrever o roteiro, né, sobre as pontas e tudo mais que a gente tava conversando, daí que eu entendi que que aquela cena pós-crédito do Roger pode abrir uma ponta pra morte de quase todos os personagens, inclusive do Lee. Aí o meu coração deu uma surtada, entendeu? Que é Olha, essa ponta que eu falei pra você. a gente vai falar melhor disso nesse vídeo, mas eu não sei. Não sei. Vamos deixar específico. Volta todo mundo! Vem, meu Lee! E eu acho que é o último arco que a gente tem, assim, de relevante. Aconteceram algumas coisas desnecessárias, eu acho, na temporada. Como as feiticeiras que ficaram, ai, a Lyra, a profecia, as meninas tão foda. Não fizeram porra nenhuma na temporada. Então teve alguns desses probleminhas. Mas eu acho que o último arco que a gente pode citar, assim, sobre o último episódio, sobre a temporada, foi a trajetória do Will, que a gente parou de falar dele na parte em que ele encontra ali a faca, ele fica doente, e as feiticeiras fazem o feitiço ali em cima dele. Mas depois do Will, a gente teve... Depois que ele tá ali tentando se recuperar, ele tenta chegar no pai dele, a Lyra apoia, minutos antes dela ser raptada e colocada no baúzinho, ela apoia ele, e aí no último momento, assim, de vida de John Perry, ele reencontra o filho. E a gente tinha falado muito sobre ele não ter essa conversa pai e filho, e pois é, a dona HBO fez o nosso fanservice, porque era o que eu queria, era o que eu pedi. Então rolou sim a conversinha dos dois, eles falaram sobre a mãe do Will, e o John Perry parecia muito abalado quando soube da mãe do Will, soube toda a história, e ele ficou bem mexido, deu pra ver que ele ficou bem mexido. A gente comentou, inclusive, da atuação do ator que faz o Will, foi assim, ó... Cara, nossa, ele transpareceu uma angústia naquela cena de choro que doeu dentro do meu coração. Cara, Nossa, eu foi fiquei muito muito bom. feliz que a gente teve aquela conversa. Eu sabia, você falou, não tem no livro. Eu falei, mano, tem que ter na série, não pode ser. E eu acho que esse último episódio veio para esclarecer algumas coisas na minha mente. Como, por exemplo, na morte do John Perry, que você disse que ele morria, né, daquele jeito com a feiticeira matando ele. E quando a gente tem essa mudança de a feiticeira já não matou ele, quem matou foi o pessoal ali do magistério. Ele morreu meio que como um herói pra salvar o filho. E a gente tem o Will aí colocando o manto de xamã. Mas um pouco antes disso, a gente vê então ele ali morrendo. Essas mudanças, pra mim ficou um pouco claro algumas coisas. Eu não sei se eu vou estar certa sobre isso, mas na minha cabeça a HBO tá disposta a mudar algumas coisas. Então eu acho que o final da terceira temporada, das coisas que vão rolar, a gente vai ter algumas surpresas, porque pra mim ficou claro que eles têm que mudar algumas coisas pra ficar mais entendível na cabeça das pessoas. Como, por exemplo, pra facilitar eles, porque o Will já não é muito chegado nas feiticeiras, e eu acho que ele vai depender das feiticeiras na próxima temporada pra algumas coisas. Então eu fico pensando, se ele não confiasse mais, tipo, esse fosse o estopim pra ele não querer mais saber das feiticeiras, mesmo que fosse sem querer que matasse o pai dele, então acho que foi uma coisa que eles quiseram evitar, sabe? Aí falaram, não, vamos mudar então a morte do John Perry. A conversa dos dois também, tipo, não tinha, mas pra ficar mais entendível pra série, vamos fazer rolar também. Então eu acho que muita coisa vai ter essa pegada, principalmente na próxima temporada, de pequenas alterações que eles vão fazerem pra ficar mais entendível pro público, sabe? E também para explicar o que acontece, né? Eu acho que, tipo, nessa pegada realmente faz sentido, porque a gente entende que a grande trajetória do Will vai ser realmente quebrar o que até então a autoridade fez, que hoje em dia é liderado pelo magistério. E aí o ódio que ele começou a acarretar pelo magistério após a morte do pai dele vai explicar talvez as ações que ele tenha que tomar nessa terceira temporada. Tipo, vou vingar a morte do meu pai matando enfim, a ceia. Eu achei que você ia falar seita. Era esse o nome! Cara, esqueci o nome do bagulho, mas é exatamente Não, mas isso. é que assim, eu acho que eu tenho medo, na verdade, de como vai acabar o magistério. Ao mesmo tempo que eu espero que eles sejam derrubados, eu acho que pra ser uma coisa, tipo, que o próprio autor dos livros faria, eu acho que não será derrubado. Me dá medo. Uma outra personagem que foi introduzida na segunda temporada foi Mary Malone. Eu acho que todo o grande público se apaixonou pela Mary. E a trajetória dela foi ela introduzir ali o pó pra Lara, né? Ela mostrar o ponto de vista do mundo, do nosso mundo, do mundo do Will, pra Lara. E as duas criaram ali um laço, uma amizade. E eu acho incrível como a Lara tem essa capacidade, tanto como você falou com o Lee, quanto com o Yorick, o quanto ela cativa as pessoas. Porque com a Mary foi a mesma coisa. A Mary largou praticamente a vida dela inteira pra ir buscar respostas e ir atrás da Lara, sabe? Em outro mundo. Como que a Lara faz isso, mano? Eu quero aprender esse dom.
E detalhe, ela foi atrás e a Lara quebrou algo que até então tava, tipo assim, muito preso dentro da Mary, porque a gente sabe que a Mary deixou de ser freira porque ela parou de acreditar na fé e começou a buscar a ciência. E aí depois, no momento em que ela entende toda a construção do pó, é como se toda essa barreira desse uma reviravolta, porque até então ela entendeu que ambas as coisas estão conectadas. Imagina a loucura dentro da cabeça da Mary de saber que a ciência está interligada com a religião, porque tecnicamente tudo que aquilo que ela estava estudando era aquilo que ela não queria aceitar que existia até então. Mas você sabe que esse pensamento me faz muito sentido, porque na minha cabeça é uma coisa parecida. Eu acho que a ciência, de fato, caminha junto com a religião de alguma forma. Eu tenho essa filosofia, né, de vida. E aí a gente tem, então, ela indo pra Citagase, e ali em Citagase, por algum motivo, os espectros não vão atrás dela. Tipo, mano, ela é muito blessed. E aí ela conhece ali as criancinhas que foram introduzidas nessa temporada, que são os moradores ali de Citagase. Todos os adultos foram retirados suas almas pelos espectros, e aí as crianças acabaram ficando sozinhas. Lembrando que os espectros surgiram ali em Citagase depois que o Azriel abriu a anomalia, aquela fenda. Então eles foram, tipo, libertados, sei lá, algo assim. E aí a gente acabou tendo essa invasão. Então é tudo muito recente. Quando a Lyra entra em Citagase, isso acabou de rolar, sabe? Então as crianças ainda estão meio perdidas. E quando a Mary encontra elas, a menininha chega lá e fala: Mano, a gente tentou matar a Lara. E ela fica tipo: O quê? Ele tá errado? Ela, o que você acha? Então as crianças partem com ela, né? Ela se oferece pra levar, encontrar adultos pra ficarem responsáveis pelas crianças. E então elas acabam até encontrando no último episódio uma aldeiazinha ali de sobrevivente, né? De pessoas que tentaram escapar. E aí as crianças ficam lá. E a gente tem, na minha opinião, no último episódio, a Mary perdida. Ela tá introduzida no episódio, mas ela aparece em cenas muito aleatórias. Ela pegando em várias pétalas azuis que não foi explicado. Pelo menos eu não peguei a explicação. E aí, no final, acaba com ela ali na florestinha. Realmente não acontece nada com ela. Acho que ela vai ter algum papel maior na terceira temporada. Mas o final, sei lá, tava acontecendo tanta coisa e tava a Mary meio jogada ali no episódio. Eu vi um post no Twitter que eu achei, tipo assim, sabe quando é, tipo, uma pequena explicação ainda que silenciosa? Porque a gente sabe que a Mary vai ter o grande papel de ser a serpente dentro da história, de toda essa construção da profecia, e o pessoal percebeu uma cena que ela, nesse momento em que ela tá perdida ali na floresta, que ela está comendo uma maçã. Isso nos leva ao nosso último tópico aqui pra gente falar nesse vídeo, que é anjos, profecias, serpentes, Adão e Eva. Mano, que rolê, que loucura é essa? Eu ainda fico assim, caralho, será? Tipo assim, não sei, mas pra mim, dentro de toda essa construção, eles estão colocando os anjos como sendo literalmente rebeldes contra a causa, a grande causa que eu acho que é Deus. Chamada autoridade, né? Exatamente. E eu acho que eles vão literalmente construir anjos sendo rebeldes e indo contra. E aí, dentro desse pensamento, eu falei: será que nessa inversão, então, de ideia, os espectros vão acabar sendo os bons de todo esse contexto? E aí, os anjos vão ser os, sei lá, maus demônios e algo assim do gênero? Tipo, eles vão estar indo atrás de uma causa errada e aí os espectros vão acabar salvando e indo atrás de uma boa causa. Então, e tem muita gente nos comentários dizendo que uma das grandes surpresas dessa grande reviravolta é realmente o que a Lara vai fazer. E aí eu fico pensando nessa possibilidade, porque a gente sabe que acho assim, sei lá, levando pro lado mais banal de tudo isso, a gente sabe que nem o pai nem a mãe dela são bons exemplos pra ela, entendeu? Então, talvez ela também não acabe se tornando uma boa pessoa, ou sei lá, o que a pessoa tem de convicção como uma boa pessoa. Lembrando que ela vai trair alguém. E a gente já falou disso. Então, Você pode assistir um vídeo que a gente fala melhor sobre essas traições clicando aqui, ou na caixinha de descrição, que foi lá no canal da Tassi. E a gente falou sobre as possíveis traições da Lara. E eu acho que rende até um outro vídeo agora que a gente já tem o final dessa temporada pra gente teorizar sobre. Mas a gente viu que a Lara... eu acho que a Lara, ela tá no limbo entre seguir o pai dela e ver
que rolê que tá rolando, porque ela sabe que o pai dela não é tão bom assim, uma vez que ele matou o Roger. E a gente sabe também que ela não gosta da... Mano, o desespero na cara dela, quando ela vê a Marisa lá no episódio 5, é muito louco. Então a gente sabe que ela não é chegada na Marisa também, não. Então, sei lá, Então, fico acho que ela tá nesse limbo de seguir ou criar o próprio caminho, sabe? Não sei. A Lyra parece. Lembrando que ela é uma criança, ela tá um pouco perdida sobre a profecia. Isso porque ela nem sabe da profecia, né? Ela tá muito perdida. exato. Mano, ela vai surtar o cabeção quando ela descobrir. Tadinha. E talvez, tipo assim, não sei, eu não sei, tudo muito confuso, preciso ler o terceiro livro. Mas talvez o pontapé de todas as ações dela, ou das ações certas, os passos importantes que ela vai tomar, seja realmente vinculada a essa cena pós-crédito, sabe? Essa cena dela entendendo que o Roger tá vivo, então talvez isso leve ela a escolher um dos lados, e talvez acabe sendo até mesmo o lado errado, no final das contas. Isso me faz Mas, pensar enfim. que nesse final, não tava tão claro pra mim se o Roger tava falando diretamente com ela e ela tava escutando, ou se o Roger tava só ali falando, tentando se comunicar com ela. E, mano, na hora que eu vi a vozinha dele no escuro, sem nem ver ele ainda, eu comecei a surtar. Você ouviu, né? Você estava ali comigo. Você estava tendo vários surtos, porque eu gosto muito do Roger. Eu achava ele um personagem tão bonzinho, tão puro. Tipo, ele só se fudeu, tentou ajudar a amiga em todos os momentos e só se ferrou, coitado. Então, na hora que eu vi ele ali, eu falei, Então. não acredito, não pode ser. O surto foi muito grande. Fato. E se o grande garoto também, que a Serafina falou, não seja o Will e seja o Roger? Ah, eu acho que não, porque ela fala que esse garoto que vai acompanhar a Lyra na profecia dela vai acompanhar durante uma viagem, né? Uma coisa assim, uma história. E eu acho que não faria muito sentido a gente descreditar o Will assim, sabe? Tipo, ele já ficou com ela toda a Entendi. segunda temporada. E ele já tá indo agora. Bom, eu acho que nesse começo vai ser ele meio tentando reencontrar a Lyra. Mas pelo final me dá um pouco de medo que talvez não. Porque a senhora Coulter vazou. Ele nem viu pra onde que foi, quem foi que pegou, o que tava rolando. O Will saiu botando ali o mantinho de xamã. Ai, não sei. Será que ele vai atrás dela nesse começo de temporada aí? Uma terceira temporada? Eu acho que, na verdade, no caminho de tentar descobrir aonde ela está, ele vai encontrar a Serafina. E aí talvez a Serafina seja a pessoa que guie ele pra Oxford da Lara. Mas eu acho que, na verdade, assim, ele tá perdido, ele vai estar andando, As coisas tentando vão só encontrar a acontecendo, resposta. as coisas vão chegando até ele. Exato. Amiga, muito gostoso falar sobre His Dark com você. Sempre que a senhora quiser, está convidadíssima para aparecer nesse canal. E, cara, eu adoro fazer vídeo assim, a gente consegue conversar e teorizar sobre. Esse vídeo deve estar um filme já, mas assim, aqui estamos. É isso. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal da Tassi, se inscrever aqui no meu canal. Se você está aparecendo aqui pela primeira vez, está caindo de paraquedas. Todos os links estão aqui na descrição pro canal da Tassi e pros outros vídeos em que a gente gravou juntas. Amiga, espero você então no próximo vídeo. Está convidadíssima para retornar sempre que for da sua vontade. Thank you so much. E espero vocês então lá no canal da Tassi. A gente acabou de liberar um vídeo lá falando sobre o último episódio com spoilers. E muitas teorias. A gente vai. Vamos viajar na maionese. Se você gosta, então, desse mundo de fronteiras do universo, espero você lá no canal dela. Se inscreve aqui no canal, como disse, no canal da Tassi. E é isso, espero vocês amanhã no próximo vídeo. Estamos chegando no final, nessa reta final de Carol todo dia. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Tchau! Tchau.